Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem com você? Espero que sim. Gostou do tema anterior? Eu amei. Hoje vamos falar a respeito do preconceito. Olá, garotinho e garotinha. É um enorme prazer estar com você novamente. Quero iniciar te fazendo uma pergunta. O que você entende por preconceito? É isso mesmo. Preconceito é o julgamento que fazemos de uma outra pessoa e sem conhecê-la. Quando agimos com preconceito, não pensamos na outra pessoa e no que ela irá sentir. Quando agimos com preconceito, não pensamos na outra pessoa e no que ela irá sentir quando a discriminarmos. Priscila, e essa outra palavrinha, discriminação, o que seria? Certo, meu amigo Valdemar. Vamos lá. A discriminação, ela separa ou diferencia um povo. Nesse caso, a pessoa recebe um tratamento injusto apenas por pertencer a um grupo diferente. Já o racismo, acredito que você já ouviu falar, não é verdade? Pois é, racismo é uma das formas mais frequentes de discriminação racial. Nele, pessoas negras são excluídas da sociedade e são vistas por muitas pessoas como um ser humano inferior. Priscila, realmente o preconceito e a discriminação racial é muito comum e é histórico, desde os tempos da escravidão. Agora, diz pra essa galerinha, quais são os outros tipos de preconceito e discriminação? Certo, os preconceitos e discriminações são diversos, até porque nós humanos temos a tendência natural de nos achar melhor do que os outros. Vamos lá, existem os preconceitos religiosos, de sexo e de gênero. Temos também o preconceito com a questão da aprendizagem, ou seja, alunos que têm dificuldade de aprender muitas vezes são excluídos pelos próprios colegas de turma. Triste realidade, mas acontece. Espero que não com você, garotinho e garotinha. De fato a humanidade é bastante preconceituosa. Então, como podemos fazer para explicar aos nossos alunos sobre o preconceito? É simples, turminha do sexto ano. Na sua sala de aula, quantos alunos devem ter? Vamos lá. Agora imagine que todos os alunos da sua turma, inclusive você, está segurando um copo de água, ok? Calma, não é para beber, até porque esse copo representa você. Nesse momento, seu professor passa em cada carteira com uma jarra recolhendo a água do copo de cada aluno. Quando o professor terminar, ele pergunta: pessoal, o que você vê aqui nessa jarra? Então você responde: professor, eu vejo uma jarra cheia de água. Certo, meu aluno, porém cada copo aqui jogado representa cada um de vocês. Pessoas de cor diferente, pensamentos diferentes, crenças religiosas diferentes, sexo diferente, entre outros. Galerinha, quando misturamos os copos, não dá para diferenciar quem é quem, porque juntos somos todos iguais. Somos seres humanos cheios de erros e acertos. Vamos amar mais e julgar menos. Dessa forma, o mundo será melhor. Nada de preconceito. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Oi, queridos alunos do sexto ano, como estão vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Como sabem, eu sou a professora Yamara Lima, de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino, de Oeiras, Piauí, e estou aqui com a professora Tamires Lima para espalharmos saberes de língua portuguesa. Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tamires Lima e vim aqui porque está na hora de espalharmos saberes de língua portuguesa. Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre o conto literário. Você deve acompanhar o nosso bate-papo de hoje pelo seu material de estudo na página 13. No último encontro, ouvimos a contação Rapunzel no Alto da Torre, de Léo Cunha. Esse conto é uma recontação do tradicional conto Rapunzel.
O conto é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrado de maneira breve, ou seja, de forma rápida, porém, o suficiente para contar a história completa. Meus amores, como já conversamos, todo texto possui características e finalidade, o que nos ajuda a identificar o gênero textual ao qual ele pertence. Lembram que utilizamos como exemplo a receita de bolo e o poema? Pois bem, o conto também é um gênero textual e possui elementos muito conhecidos, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Significa dizer que existem mais de um tipo de conto, dependendo de como a história acontece. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo? Vamos sim! Vamos falar dos elementos de um conto. Gente, para que uma narrativa seja considerada um conto, a presença de alguns elementos são muito importantes. Quais são esses elementos? Personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. A estrutura do conto costuma ser organizada em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Nós vamos falar sobre essa estrutura e já vamos ilustrando cada parte para que possamos compreender melhor. Depois, faremos a leitura do conto A Tartaruga e Sua Filha Linda por completo, pois assim poderemos reconhecer cada parte dentro do conto. Isso mesmo. Por exemplo, a introdução de um conto é aquele momento em que é apresentado o ambiente e o contexto em que a história vai acontecer. Vamos ouvir a introdução desse conto? Vamos lá. Houve um tempo em que uma tartaruga marinha chamada Emília deu à luz a sua linda filha, a qual chamou de Brenda. No reino das tartarugas marinhas, havia um rei que era uma tartaruga anciã, que se achava o mais poderoso dentre todos os animais marinhos e tinha um filho que no futuro seria herdeiro do trono desse reino. O rei queria que o seu filho se casasse com uma tartaruga nobre. Vejam bem, aqui nós já sabemos aonde tudo acontece e quem são os personagens envolvidos na história. Inclusive conhecemos algumas características dos personagens, como o rei, que era arrogante e queria que o filho casasse com uma tartaruga também nobre. E essa informação certamente será importante para o entendimento da história logo mais à frente. Pois é, isso é a introdução. Já no desenvolvimento do conto, como o próprio nome já diz, acontece o desenrolar dos fatos. Ou seja, a gente começa a saber o que vai acontecer com esses personagens que foram apresentados na introdução. Vamos ouvir? Então, o rei apresentou algumas das mais belas moças do reino das tartarugas marinhas. Mas o herdeiro não gostou de nenhuma. O rei, bastante irritado com isso, decidiu liberar um decreto que autorizava a morte de todas as tartarugas fêmeas do reino, pois temeu que o herdeiro viesse a se apaixonar por alguma tartaruga pobre. Emília, a tartaruga mãe, sabia o quanto a filha era bonita e sabia também que o seu herdeiro, a vice, se apaixonaria. Logo decidiu esconder a filha até que ele se casasse. O pai de Brenda não concordava, mas ficou escondido por um tempo. Quando resolveu voltar, logo a filha se esbarrou com um rapaz durante um passeio pelas águas do imenso reino. E o pior aconteceu. Ele se apaixonou pela bela tartaruga marinha imediatamente ao vê-la. Eita, chega um momento em que as coisas complicam e a gente fica tenso, ansioso para saber o que vai acontecer e até torce para que termine tudo bem, não é verdade? Bom, esse é o clímax do conto. Vamos ouvir o que acontece agora? Léo se aproximou de Brenda e logo se apresentaram. Ele falou dos seus sentimentos pela bela tartaruga, pediu-a em casamento e ela, que também havia se encantado pelo jovem herdeiro, concordou com o casamento, aceitando o pedido. Feliz, Léo voltou ao palácio, mas escondeu que se casaria com Brenda. No dia seguinte, ele foi comprar vestidos para a noiva e foi entregá-los em sua casa, aproveitando para fazer o pedido oficial à sua mãe. A mãe tartaruga se preocupou bastante.
ao que dizia: quando o rei souber do casamento, ele não vai querer eliminar somente você, mas também toda a sua família. O príncipe interrompeu essa conversa entre as duas e disse: pois eu prefiro morrer a ver a minha futura esposa e meus futuros filhos morrerem. Ele prometeu que protegeria Brenda da fúria do rei, e a mãe aceitou, mesmo com o coração apertado. Ele decidiu voltar ao palácio e contar a notícia do casamento aos pais. Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Confesso que também estou bastante curiosa, mas teremos de esperar até o nosso próximo encontro para descobrir tudo. Tudo isso porque o nosso Cast Encontro de hoje está chegando ao fim, mas eu espero você no nosso próximo bate-papo para descobrirmos tudinho sobre o que aconteceu com Brenda e Léo. Minha gente, e se Brenda morrer? Léo morrerá junto? Eita, suspense! Aguenta aí que eu prometo contar tudo no nosso próximo encontro, tá? Beijos da tia e até lá! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Fala, galerinha do sexto ano! Estamos começando mais um programa Espalhando Saberes com a Matemática. Estamos aqui com ela, nossa querida professora Cleonice. E aí, professora, tudo bem? E aí, pessoal? Eu sou a professora Cleonice, da Rede Municipal de Ensino de Oeiras. Estou bem, espero que vocês estejam ótimos, ansiosos e preparados para mais um encontro. Hoje iniciaremos o estudo de mais uma operação. Vocês lembram que nós já estudamos 3, não é isso? A adição, a subtração, a multiplicação e agora veremos a divisão, na página 53 do material de vocês. Que legal, professora! Eu estou bem ansioso para aprender tudo sobre a divisão. Então, galerinha, vamos lá, navegar pelo nosso maravilhoso mundo da matemática. Theo, você conhece o símbolo que representa a divisão? Sim, professora, eu conheço muito bem. É 2 pontinhos, com um tracinho deitado entre eles. Isso mesmo! O símbolo que representa a divisão são 2 pontos com um traço deitado entre eles, ou só os 2 pontos. São essas as 2 formas de representar a divisão. Este sinal foi criado por volta de 1600. Certo, professora. Entendi tudo. Mas, professora, de fato, o que seria a divisão? Olha, a divisão é o ato de dividir em partes iguais para todos. Vamos estudar sobre os termos da divisão. Certo, galerinha. Vocês ouviram a professora, então vamos lá. Na divisão, nós temos 4 termos: o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Nossa, professora, são muitos termos. Mas, professora, explique melhor cada um destes termos. Com certeza. O dividendo é o número que está sendo dividido em partes iguais. E o divisor, professora? O divisor é o número que indica em quantas vezes vamos dividir. O quociente é o resultado desta divisão e o que sobra é chamado de resto. Entendido? Certo, professora. Theo, como você percebeu, nós já estamos estudando a 4ª operação. Nós já sabemos que a adição e a subtração são operações inversas. E veja aqui, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Sabemos que quando 2 operações são inversas, elas andarão juntas. A divisão e a multiplicação são amigas inseparáveis. Que legal, professora! Mas, professora, agora eu quero que a senhora me fale um pouco sobre o algoritmo da divisão.
O algoritmo da divisão é um método utilizado para dividir um número por outro, obtendo um quociente como resultado. E algumas vezes nós obtemos um resto. Quando nós obtemos esse resto, e ele é diferente de zero, isso significa que essa operação não é exata. E isso acontece porque o dividendo não é múltiplo do divisor. Bem que a senhora falou, professora, que a divisão e a multiplicação sempre vão andar juntos. Professora, eu quero colocar tudo que aprendi até aqui em prática. Nos dê um exemplo? Claro! Olha só. Juliana está lendo um livro que tem 64 páginas. E José está lendo um livro que tem a metade do número de páginas do livro de Juliana. Quantas páginas tem o livro que José está lendo? Primeiro, eu quero que vocês percebam a palavra metade. Você sabe que número essa palavra representa? Sei sim, professora. É o número 2. Eu tenho até um exemplo para a senhora. Por exemplo, eu vou comprar um pastel, para dividir com o meu irmão. Quando eu divido ele ao meio, a metade fica comigo e a outra metade fica com o meu irmão. Então eu dividi o pastel em 2 partes. Excelente! Uma ótima explicação. Então, nós vamos voltar para o exemplo anterior. A quantidade de páginas do livro que José está lendo é 64 dividido por 2. Neste caso, o 64 é o dividendo, não é isso? É o número que está sendo dividido. O 2 é o divisor, que é a quantidade que eu vou dividir o dividendo. Certo, professora. Mas agora eu quero saber como eu monto essa conta de divisão, professora. Muito bem, é uma ótima pergunta. A maneira mais comum de fazermos isso, de montar uma divisão, é o método da chave, que consiste basicamente em colocar o dividendo, abrir uma chavezinha, que você já conhece muito bem, colocar o divisor e a procura do quociente e, respectivamente, também do resto. Neste caso, nós vamos analisar aqui. 64 é o dividendo. Muito bem, vamos colocar o 64. A gente vai abrir a chave, que é um formato de L, que você já conhece muito bem. E nós vamos colocar quem? O divisor, que aí nesse caso é o número 2. Nós temos 64 dividido por 2. E aí a gente vai prosseguir. Professora, como é que eu faço? Eu pego o 64 completo? Não, você pode começar pegando o primeiro número. Nesse caso, quem é? O 6. 6 dividido por 2? Claro, 6 dividido por 2 é 3. Aí, nesse caso, nós voltamos lá para quando eu falo que a multiplicação e a divisão vão andar juntas sempre. Coloquei o 3, aí eu vou fazer o quê? Quociente vezes o divisor. Tem que dar quem? O dividendo. 3 vezes 2 é 6? Sim, é 6. Nesse caso, o resto é quanto? 0. Aí eu vou baixar quem? O próximo número do dividendo, que seria quem? O número 4. Baixei o número 4 e vou dividir por 2, que é o meu divisor. 4 é divisível por 2? Sim, claro, 4 dividido por 2 é 2. E o resto, 0, porque 2 vezes 2 é 4, tá? Então, eu obtive que o meu quociente é 32. Nesse caso, o livro que José está lendo tem 32 páginas. Tudo certo, Theo? Tudo certo, professora. Entendi tudo direitinho aí sobre o processo da divisão. Eu achei até melhor que a multiplicação, já estava até chato, aquela parte de termos e tudo, viu? Que legal, Theo. Adorei que você gostou da divisão. E agora nós vamos para a frase do dia, que diz assim: a matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza. Stephen Hawking. Nossa aula está chegando ao fim. Até amanhã. Tchau, pessoal! É isso aí, galerinha. Nossa aula chegou ao fim, mas não perca o nosso próximo encontro, viu? Fiquem com Deus e tchau, tchau!
Está no ar o programa Espalhando Saberes de Geografia. Olá, galerinha, estão todos bem? Espero que sim. Já estava com saudades de falar com vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa Espalhando Saberes de Geografia. Professor Robson, Geografia do 6º ano, aqui com vocês mais uma vez e com muito prazer. Obrigado por estar aí do outro lado, sintonizados na nossa frequência. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o professor Jefferson Cairo e é um imenso prazer estar novamente aqui, compartilhando com vocês mais conhecimentos geográficos. No programa de hoje vamos continuar falando sobre água, mais precisamente sobre a importância da água da chuva e de como essa água é utilizada na agricultura através do processo de irrigação. Então, pessoal, peguem o material de vocês, abram no componente curricular de Geografia e fiquem atentos à aula de hoje. Espero que estejam todos bastante animados para começarmos o nosso estudo de hoje. Bora lá, professor Robson, passo a palavra para você. Deixa comigo, professor Jefferson, que hoje eu estou empolgado para falar sobre a chuva. Eu acredito, galerinha, que a chuva é um dos presentes mais importantes que Deus deixou para a humanidade, principalmente para nós que moramos aqui no Nordeste. Sempre que a chuva cai, é motivo de muita alegria para o sertanejo e agricultor, porque traz fartura, engorda os animais e traz a esperança de dias melhores. Nós que vivemos aqui no sertão nordestino, sabemos bem o que a chuva significa, pois passamos maior parte dos meses do ano sem ver uma gota sequer cair do céu. Daí, a necessidade de armazenar a água da chuva em cisternas, recipientes feitos de cimento que coletam e guardam da chuva para ser utilizada no período da seca, já que grande parte dos sertanejos não possui condições de cavar poços e ficam à mercê da boa vontade dos governantes. O principal motivo pelo qual a chuva é importante está no fato de que ela nos fornece a água, líquido precioso e indispensável à vida. É por isso que o sertanejo gosta tanto de ouvir o barulho da chuva caindo no telhado. Quando as primeiras chuvas aqui chegam, é motivo de festa. Mas precisamos ficar atentos para as questões que envolvem a disponibilidade de água doce. Estudos geoambientais divergem um pouco sobre a quantidade de água doce disponível para o consumo no planeta, mas é consenso de todos que esse índice é baixo. Estima-se que aproximadamente apenas 0,3% de todo o recurso hídrico doce do planeta é de fácil acesso em rios e lagos. Não é mesmo, professor Jefferson? É sim, professor Robson. Quando se pensa na necessidade de água, é importante lembrar que ela não serve apenas para beber, tomar banho ou regar as plantas. A água é um produto indispensável para a agricultura, a indústria e a agropecuária. Por isso, nossa alimentação é dependente direta da água. Na agricultura, por exemplo, são raríssimos os cultivos que não exigem quantidades razoáveis de água. A falta dela pode ocasionar graves problemas na cadeia alimentar e desequilibrar seriamente os ecossistemas. Quando vocês forem ao mercado ou à feira para comprar alimentos, lembre-se disso. Galerinha, vamos ouvir uma música que fala sobre a importância da água. Acompanhe essa linda melodia. A boiada seca, a enxurrada seca, a trovoada seca, a enxada seca. Segue seco sem sacar que o caminho é seco sem sacar que o espinho é seco sem sacar
abandonado. Pode ser lágrimas de solteiro, ou talvez um grande amor chorando. Pode ser o desobratuar do céu, pode ser coco derramando. Na boiada seca, na enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca. A chuva vem me dizer, a chuva vem me dizer, a chuva vem me dizer, vem, vem, a chuva vem me dizer, vem, 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 vem me dizer, a chuva vem me dizer. Música forte essa. Retrata bem a vida dura do sertanejo e o quanto a chuva é importante para a sua sobrevivência. Mas agora, professor Robson, explique para a galerinha de casa como se forma a chuva e por que ela é tão escassa aqui na região Nordeste. Galerinha de casa, prestem bem atenção. A água está sempre em movimento pelo planeta. Primeiro, a água que está na superfície do planeta é aquecida pelo Sol, evapora e vai para o ar. Segundo, na atmosfera, ao se misturar com o ar frio, o vapor da água se condensa e forma pequenas gotas ou cristais, que juntos dão origem às nuvens. Terceiro, à medida que esse processo vai ocorrendo, as nuvens vão crescendo e ficando mais carregadas, até que ocorre a precipitação. As gotas caem de volta à superfície em forma de chuva. Por isso, e por tudo o que vimos, é importante saudarmos a chuva e entender a sua importância para as nossas vidas. E o caso da nossa região? Tem alguma explicação para a pouca quantidade de chuva? Porque eu vejo na TV que em outras regiões do Brasil chove praticamente todos os dias. E se tem? Vejam bem, pessoal, o Brasil é um país muito grande e por causa disso possui diferentes tipos de climas. O norte do Brasil possui clima equatorial. Chove todos os dias devido à sua imensa floresta amazônica e também à grande quantidade de rios que possui. Já no caso do Nordeste, o nosso clima é quente e seco e suas principais características são as altas temperaturas e as poucas e mal distribuídas chuvas. Sem falar que a maioria dos nossos rios secam suas águas no período de estiagem e que não possuímos grandes florestas que também ajudam na evaporação da água, que volta em forma de chuva. É por isso que milhões de nordestinos sofrem com a falta de água. Isso se deve, em parte, pela pouca quantidade de chuva que temos. Muito bem, professor Robson. Realmente aprendemos muita coisa hoje. Mas como tudo que é bom dura pouco, é preciso dizer à galerinha que estamos chegando ao final de mais um programa. A aula de hoje foi muito produtiva. Espero que vocês aí do outro lado tenham aproveitado o momento. Agora me despeço de todos e até o próximo programa. Até lá! Até mais, pessoal. Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo Espalhando Saberes de Geografia. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fé.